E se os 7 pecados capitais fossem mobs do Minecraft? 1. Orgulho. O pecado do orgulho é o amor excessivo pela própria excelência e a raiz de todos os outros males. E o mob que se relaciona com esse pecado é o Enderman. Porque o Enderman lembra o pecado do orgulho. 1. Ele não gosta de ser encarado. No jogo, se você olhar diretamente para um Enderman, ele fica agressivo e ataca. Isso lembra a ideia de orgulho ou vaidade, como se ele interpretasse o olhar direto como um desafio ou desrespeito. 2. Comportamento distante e superior. Endermen normalmente ficam isolados, não interagem com outros mobs e parecem indiferentes ao que acontece ao redor. Essa postura pode simbolizar alguém arrogante ou que se considera acima dos outros. 3. Capacidade especial de teleporte. O fato de ele se teleportar constantemente também é interpretado por alguns como um símbolo de alguém que não se mistura ou evita os outros, reforçando a ideia de superioridade. 2. Inveja. O pecado da inveja é definida como a tristeza ou ressentimento diante do bem, sucesso ou qualidades alheias. E o mob que se relaciona com esse pecado é o Vindicator. Porque o Vindicator lembra o pecado da inveja. 1. Ódio contra vilas e aldeões. Os Vindicators fazem parte dos villagers, inimigos dos aldeões. Eles atacam vilas durante raids, destruindo e matando quem vive ali. Isso pode simbolizar inveja de uma sociedade que vive em paz e prospera. 2. Ataques violentos contra o que outros têm. A inveja não é só querer o que outro tem, muitas vezes envolve querer destruir o que outro possui. O Vindicator invade vilas e tenta destruir tudo, como se não suportasse ver outros vivendo bem. 3. Contraste com os aldeões. Enquanto os villagers vivem em comunidade e comércio, os Vindicators são isolados e hostis. Esse contraste reforça a ideia simbólica de ressentimento ou inveja. 3. Luxúria. O pecado da luxúria é o desejo desordenado, intenso e egoísta pelo prazer sexual, tratando pessoas como objetos para gratificação pessoal em vez de sujeitos a serem amados. E o mob que se relaciona com esse pecado é o slime. Porque o slime lembra o pecado da luxúria. 1. Multiplicação constante. Quando você derrota um slime grande, ele se divide em vários slimes menores. Algumas interpretações ligam isso simbolicamente à ideia de reprodução e multiplicação, temas que às vezes aparecem em representações da luxúria. 2. Aparência viscosa. O corpo gelatinoso e viscoso do slime faz algumas pessoas associarem o mob a algo biológico ou instintivo, o que pode lembrar desejos físicos ou impulsivos. 3. Comportamento simples e instintivo. Slimes não têm estratégia, eles só pulam atrás do jogador sem parar. Isso pode ser interpretado como agir puramente por instinto, algo que também aparece na ideia de luxúria quando os desejos dominam o comportamento. 4. Ira. O pecado de ira é uma raiva descontrolada, ódio ou rancor intenso, muitas vezes buscando vingança ou desejando o mal ao próximo. E o mob que se relaciona com esse pecado é o Blaze. Porque o Blaze lembra esse pecado. 1. Ataques explosivos de fogo. O Blaze dispara várias bolas de fogo seguidas, como se estivesse descarregando raiva. Esse ataque rápido e intenso lembra explosões de fúria. 2. Aparência ligada ao fogo. Ele é literalmente uma criatura cercada de chamas. Culturalmente, o fogo costuma simbolizar raiva, destruição, violência. Por isso combina bem com o conceito de ira. 3. Hostilidade constante. Blazes atacam imediatamente o jogador quando vêm, sem provocação. Essa agressividade direta é típica da ideia de ira descontrolada. 5. Preguiça. O pecado da preguiça é definido como uma aversão à ação, preguiça espiritual e negligência dos deveres. E o mob que se relaciona com esse pecado é o panda. Porque o panda lembra esse pecado. 1. Movimento lento e relaxado. Pandas no Minecraft muitas vezes se movem devagar, ficam deitados ou rolando no chão. Essa aparência de relaxamento extremo remete à ideia de preguiça, que no imaginário popular é a tendência de evitar esforço ou atividade. 2. Comportamento despreocupado. Além de lentos, eles não atacam nem se envolvem em ações agressivas. A maioria do tempo é gasta apenas descansando ou comendo bambu. Isso reforça a imagem de um animal que prioriza conforto em vez de produtividade. 3. Expressões do jogo.
Minecraft dá aos pandas animações de bocejo e deitar de lado que lembram diretamente a inércia associada ao pecado capital da preguiça. 6. Gula. O pecado da gula é o desejo desordenado e excessivo por comida e bebida, indo além da necessidade de nutrição para buscar prazer sensorial intenso. E o mob que se relaciona com esse pecado é o ravenger. Porque o ravenger lembra esse pecado. 1. Consumo voraz e destruição. Ravagers atacam aldeias e jogadores com força bruta, destruindo tudo em seu caminho. Eles parecem devorar o ambiente à sua volta, simbolizando a exagerada fome por mais, que é o núcleo da gula. 2. Tamanho e poder físico. São grandes, musculosos e intimidantes, reforçando a ideia de apetite insaciável, não só por comida, mas por destruição e conquista do espaço dos outros. 3. Ataque implacável. Eles não param de atacar até que a ameaça seja eliminada ou o alvo esteja morto. Essa persistência lembra a gula como desejo descontrolado, incapaz de ser contido. 7. Avareza. O pecado da avareza é definido como o amor ou desejo imoderado e desordenado de acumular riquezas de bens materiais. E o mob que se relaciona com esse pecado é o piglin. Porque o piglin lembra esse pecado. 1. Obsessão por ouro. Piglins são completamente obcecados por ouro. Eles atacam o jogador se ele abrir baús ou minerar ouro perto deles. Respeitam jogadores que usam armadura de ouro. Pegam imediatamente qualquer ouro jogado no chão. Essa obsessão extrema lembra a avareza, que é o desejo exagerado por riqueza. 2. Sistema de troca baseado em ouro. Quando você dá lingotes de ouro a um piglin, ele faz bartering, troca de itens. Isso reforça a ideia de que tudo gira em torno de riqueza e ganho. 3. Comportamento territorial com tesouros. Eles defendem seus baús e recursos agressivamente, como se estivessem protegendo um tesouro, algo bem ligado ao estereótipo de avareza. Esse é o vídeo, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.